Entendendo a Bíblia em boa companhia e a lei é o tema da lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção. Mas o que é que tem a ver lei com educação, com redenção, que tem a ver mais com ato de amor? A lei seria também um ato de amor? A observância da lei não é uma imposição? Toda lei vem com um castigo. Toda lei sem uma cláusula penal, um contrato sem cláusula penal, uma lei, ela é ineficaz, ela não tem operação, ela não tem significado, porque as pessoas estão livres para agir como bem entendem. Disse Jean Crouet, um grande jurista, em 1908, no seu livro sobre leis, a vida do direito e a inutilidade das leis. Nesse livro ele escreveu o seguinte: sempre se viu a sociedade mudando as leis, jamais se viu as leis mudando a sociedade. No entanto, existem leis, sim, que vêm para mudar comportamentos e são impositivas. Por exemplo, no direito tributário, a lei que emana do povo, segundo a nossa Constituição, o poder vem do povo, essa lei é contra o povo num primeiro olhar, porque ela exige a tributação, o imposto. E ali vem as multas se a pessoa não paga imposto. E pior, vem a expropriação. O Estado tem o direito legal de tirar bens da pessoa para cumprir o pagamento dos tributos. Assim as pessoas estão sendo coagidas e educadas pela lei. Outra coisa, no direito penal, matar alguém, pena, e aí descreve a pena pelo crime. Esse é o direito brasileiro. Ele descreve o fato criminoso, o fato típico e imputa uma pena. Na lei de Deus, nós temos uma outra vivência. Diz lá, não matarás. Por que Deus diz não matarás e não atribuiu pena alguma? Seria ineficaz? Porque não é Deus quem pune. Quando nós nos afastamos de Deus pelo pecado, porque pecado é transgressão da lei, diz a palavra de Deus, quando não seguimos os ensinos de Jesus, ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e com isso estaremos obedecendo todos os mandamentos, porque Jesus disse que esse é o resumo da lei, é o resumo dos outros 10 mandamentos. Quando nós não observamos os 10 mandamentos, não observamos essas duas sínteses, nós nos afastamos de Deus, diz a Bíblia, porque o pecado é transgressão da lei e é o pecado que faz separação entre mim e vós. Fica bem entendido, então, que nós estamos diante de uma lei sem pena, sem cominação penal. Mas a consequência existe. É a consequência que nós temos que temer, porque vem a palavra de Deus, a lei, e ela não traz a pena. A pena é que nós nos afastamos de Deus, perdemos a fonte da vida, a fonte de todas as coisas boas. E com isso estamos à mercê daquele inimigo de Deus, de Satanás. E é ele quem opera em nós as desgraças de não seguirmos a lei. A desgraça da consequência vem da morte, vem de todas as coisas ruins que se pode colher na vida por não obedecermos às leis de Deus. As leis de Deus são universais, enquanto que as leis dos homens, como disse Jean Crouet, refletem simplesmente a sociedade. E como a sociedade está em mudança, as leis também vão mudando para a perfeita justiça, para o perfeito direito. O direito vai se adequando, ainda que tardiamente, morosamente, às ações, aos reflexos do caráter da própria sociedade. Países bem governados têm leis boas, são leis que fazem a sociedade crescer, enquanto que países tiranos, países onde a pessoa que governa é um mau rei, é um mau presidente, é um déspota, nesses casos a lei é voltada toda para ele próprio. A lei é feita também para proteger o cidadão contra o Estado. O principal opressor é aquele que tem mais poder. Quanto mais poder de opressão. Por isso a lei protege, principalmente a Constituição brasileira e as constituições em geral, protege o cidadão contra o Estado, limitando o poder do Estado contra o cidadão, dando direitos ao indivíduo. Na lei de Deus é o contrário. Deus é o soberano, é o todo-poderoso, é o eterno, é o sabedor de todas as coisas. Ele não limita o seu poder, ele atribui, ele retribui,
momento aqui na terra. Ele divide o poder conosco, porque ele está fazendo a transparência do seu caráter e pedindo, filho, seguir essa lei. E nós então, seguindo, estamos participando da natureza divina, do caráter de Deus. Quando Deus fala, não matarás, ele está dizendo, não matem o Luiz, não matem Luiz, não mate os outros. É uma lei de proteção para os outros e proteção para mim. Alguém pode matar a Deus? Deus é imortal, portanto, essa lei não protege a Deus, nem está nos protegendo contra Deus, porque Deus está no seu espaço, no seu lugar, dizendo, obedeçam. A consequência de não obedecer vem do diabo, a morte. Nós estamos então diante de um dilema muito simples de ser esclarecido. Obedecei hoje ao Senhor. Escolhe hoje a quem você vai. Se a Deus, serviu. Se a Satanás, então serviu. É o convite de Deus na palavra dele, na Escritura. A lei, ela, portanto, ela simplesmente mostra para nós onde estamos errando. Se alguém está mentindo, se alguém está roubando, escuta a sirene da polícia, logo trata de se esconder, faz tudo furtivamente, o furto, o roubo, a maledicência. Quando a gente fala mal dos outros, nunca falamos abertamente na frente dos outros, às escondidas fazemos. E logo a culpa está presente, a separação das coisas de Deus já está na vida da pessoa. Ali ela está fazendo o seu ninho separado de Deus. Ela está escondida no paraíso com as folhas da figueira. E nós precisamos então, quando conhecemos que pecamos, quando Jesus chama, onde estás? Aí então vem a consequência, a consciência. Nós estamos destituídos da glória de Deus, estamos com a nossa nudez exposta. Então, Adão e Eva, nós, os Adões de hoje, vamos tomar a seguinte atitude. Pecamos, estamos afrontando a lei de Deus. E agora, quem poderá ser a salvação? O nosso Salvador é o nosso advogado, Jesus Cristo. Ele pagou o preço por nós, ele pagou a multa e pagou o castigo. Ele foi morto numa cruz, ele pagou a multa, viveu nessa terra. E a pena máxima, a pena de morte, que cabe a todo pecador, em consequência do pecado, o afastamento de Deus, Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda que desamparado, o nosso advogado não se entregou. Ele disse mais, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso comove, isso mostra amor daquele que é o autor da lei, do caráter da lei. Ele morreu no nosso lugar, nos dando a chance do livre-arbítrio. A lei é para dar liberdade, ela não é para dar escravidão. A lei não é para coagir pessoas a fazer o que seja ruim para elas, não a lei de Deus. A lei dos homens é falha, a lei de Deus ela é eterna e perfeita. E nós amamos conhecer a lei porque ela nos protege. E também amamos a Jesus, confiamos, temos fé na palavra de Deus, de que Ele é o nosso resgatador. E então, pela fé, temos a graça de Jesus, que pagou o preço por nós. E então, agora estamos livres do pecado. Como que é estar livre do pecado? Nós temos a lei, dizendo, não matarás. Estamos livres do pecado, dizem alguns, a lei foi abolida. Não existe mais o não matarás. Não existe mais o não adulterarás, o não mentirás. Então, meu amigo, você está livre por Jesus para matar, para adulterar, para mentir, para roubar, para blasfemar contra Deus. Todos os 10 mandamentos estão agora na sua mão para você quebrar, porque você está livre da lei. Seria assim mesmo? Nós viveríamos nesse inferno, de novo entregues à sorte da maledicência, da mentira, do roubo, do homicídio, sendo homicidas e sendo vítimas de homicídio e a nossa família toda à mercê do mal? Deus deu carta branca para Satanás agir ao destituir a lei? De forma alguma, diz Paulo. Paulo nos alerta de que pela lei nós temos então conhecimento do pecado e por Jesus o conhecimento da graça. E diz, a lei agora passa a ser não mais um aio, um jugo, mas algo que nos liberta para não mais pecarmos. Nós agora estamos livres por Jesus para não mais matar, para não mais roubar, para não mais adulterar, para não mais furtar, para não mais tomar imagens de escultura para adorar, para não mais deixar de santificar o sábado, para não mais ter outros deuses diante de Deus. Os 10 mandamentos estão agora em plena vigência, porque nós estamos aptos a cumpri-los pelo poder do Espírito Santo, pela comunicação da graça de Jesus, pela fé que temos no seu sacrifício.
Então é um ato complexo. A lei que existia como condenação com a vinda do pecado continua e continuará existindo pela eternidade, como é o caráter de Deus, para nos livrar de pecar, para que nós possamos de novo ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que teve Adão de escolher pecar ou não, e ele infelizmente caiu no pecado. Jesus, o segundo Adão, venceu o pecado, não pecou. Mesmo assim, pagou com a sua morte injusta a minha morte que seria justa. Estou livre da consequência do pecado, mas não para pecar. A Bíblia fala, inclusive, da porca que foi lavada, puseram pérolas, e aí essa porca muito linda foi solta e ela imediatamente voltou à lama. Esse é o pecador ingrato. Ele não confia na graça de Jesus para deixar de pecar. Ele pensa que a graça de Jesus é para que ele possa viver como antes, um pecadeiro, uma pessoa que está pecando, que gosta de pecar e que pensa que vai levar para os céus uma vida de pecado, para fazer lá no céu o inferno que está aqui na terra. Se Deus não perdoou anjos, antes mandou para fora Lúcifer, foi cuspido, foi vomitado, foi defecado dos céus para o abismo, e aqui ele se instalou fazendo deste lugar onde Deus disse haja luz, ele fez as trevas. Aqui nesse lugar, o reino de Satanás é onde as pessoas vão terminar o reino de Satanás, porque Jesus já derrotou o mal. Estamos esperando apenas o juízo final, onde Jesus virá resgatar todos aqueles que querem, pela graça de Jesus, pela fé em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ter uma vida sem pecados, desde já para sempre. Aqueles, todavia, que escolherem viver em pecado, jazerão com o maligno. Esses, o universo precisa livrar-se deles, porque a multiplicação dos ímpios é a própria multiplicação de Satanás no universo. É a imagem e semelhança do diabo, o rebelde nos céus, se rebelando contra as ordens de Deus aqui na terra, deixando, portanto, de ter as proteções divinas e todas as merecidas graças que temos através de Jesus. Que nós possamos compreender bem essa mensagem e estarmos, então, aptos a termos uma vida plena aqui na terra e prontos para uma vida com Jesus, com os santos de Deus nos céus e depois numa terra restaurada, aqui virá o reino de Deus. Você está assistindo o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, esta semana com temas sobre a lei e as grandes intervenções com o ser humano. Não perca também 5 minutos, Vem Entende, que vai ao ar às 8 horas, um pouquinho antes, com um resumo dessa programação. Hoje é um complemento, além de resumo, é um complemento. Eu convido você a assistir também. E que Deus abençoe assim você e a sua família. E vamos orar nesse momento. É o que nós vamos interceder. Senhor Deus, nós pedimos imensamente que nos acompanhe em todas as nossas jornadas, que siga os nossos caminhos, mas que antes de tudo faça com que nós os sigamos, para que nós possamos vencer o mal e sermos então vencedores por Cristo. Que a lei de Deus ilumine a nossa vida e que nós reflitamos a lei, tanto na nossa existência como na existência dos nossos próximos, com bênçãos para todos, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.